eu vou passar para vocês algumas boas práticas de instalação conforme o nosso manual. Primeiro, toda a válvula solenoide ela tem uma seta indicativa. Essa seta indicativa ela indica para você qual é o sentido de fluxo do fluido refrigerante. Então você tem que instalar a sua válvula solenoide. Se a seta está para esse sentido, o fluxo do fluido refrigerante tem que estar no sentido da seta para que ela faça ali abertura 100% e a vedação 100%. Lembrando que essas válvulas são normalmente fechadas. Para que ela abra e libere o fluxo do fluido refrigerante, eu preciso energizar a bobina. Nunca energize a bobina fora da haste. Por que não posso energizar a bobina fora da haste? Primeiro que você corre um grande risco de choque elétrico, porque você tem um campo magnético aqui. E segundo, esse campo magnético, quando está fora da haste, ele gera um aquecimento muito rápido e ele vai dilatar a parte interna da bobina. Dilatando a parte interna da bobina, quando você volta ou tenta voltar a bobina para a haste, a bobina simplesmente não entra. Por quê? Porque ela superaqueceu por estar energizada fora da haste da válvula solenoide. Então, não energize a bobina fora da haste. Além disso, faça a instalação da válvula solenoide sempre com a bobina para cima. Tá? Por mais que vocês tenham aí algumas obras ou algumas instalações ou até mesmo alguns projetos compactos com válvulas nessa posição, por exemplo, né? Fluxo para cima ou fluxo para baixo, a Sanhua orienta que a bobina seja instalada sempre nessa posição. E aí você garante o assentamento dela no corpo em 100% e você também evita que ela trabalhe fora da sua posição. Além disso, é extremamente importante que você sempre instale a bobina no corpo da válvula e que você coloque a porca na parte de cima e faça o aperto. Justamente para quê? Para você não deixar ela frouxa e ela ter aí um superaquecimento por falta de contato. O conector, nesse caso o conector DIN, quando ele for instalado na bobina, a Sanhua orienta que você aperte esse parafuso aqui, ó, que vem junto. Para quê? Para ter um contato 100%, né, um contato elétrico eficiente, que você não tem nenhum tipo ali de faísca ou algum tipo de mau contato entre a conexão elétrica e o corpo da bobina solenoide. E por fim, falando um pouquinho de instalação, e aí eu vou pegar aqui uma ferramenta que com certeza você utiliza ou já viu em algum lugar. Quando você for fazer a sua brasagem, por exemplo, a Sanhua não indica que você faça o fluxo de calor do seu maçarico portátil, do seu PPU, né, o sistema que você utiliza aí. A Sanhua não recomenda que você faça assim, ou seja, o fluxo de calor para o corpo da válvula. Você tem que fazer, de acordo com o local de brasagem, você tem que fazer o fluxo de calor o contrário do corpo da válvula solenoide. E, para que você não tenha um superaquecimento em cima do corpo, que você coloque aqui um pano molhado e aí sim o seu fluxo de calor seja eficiente, que seja uma solda, uma brasagem rápida e que o fluxo de calor fique sempre o contrário do corpo da válvula. Fora isso, a Sanhua também não orienta que você desmonte a válvula solenoide, seja ela pistão ou seja ela do tipo membrana. Por quê? Porque primeiro que ela já vem completamente vedada para evitar vazamentos e segundo que de acordo com a desmontagem e a montagem que você vai fazer, provavelmente você não dará o torque correto e com isso vai ocasionar ou uma fragilidade na parte do corpo da válvula ou algum vazamento interno. Então não é recomendável pela Sanhua que você desmonte a válvula solenoide para você fazer a instalação. Pano molhado, fluxo de calor ao contrário do corpo da válvula e aí sim você tem uma boa instalação. E, lógico, né, como eu falei para vocês, aqui está outra ferramenta que você também conhece muito. Como essa válvula aqui ela não é por parafusos, então não há indicação nenhuma de você pegar uma chave e tentar desmontar a válvula para instalar. Então, nem essa versão do tipo pistão e nem a versão
do tipo membrana, nenhuma dessas versões podem ser desmontadas, tá? Então, vamos destacar aqui que válvulas solenoides não necessitam ser desmontadas para fazer a instalação. Bobina da válvula solenoide HDF é apenas para HDF. As nossas bobinas não são intercambiáveis com as bobinas da concorrência. Ou seja, se você compra uma válvula solenoide HDF da Sanhua, a bobina ela deve ser sim da Sanhua. E aí você vai fazer então a sua escolha, se você quer um conector elétrico como esse ou se você prefere a bobina com cabo PP. Ok? Essas são aí as informações de boas práticas. Nos vemos então no próximo conteúdo. Até mais. Valeu!